Perek Tet, página Memdaled, eu acho, nessa edição que tem aí. Ou Memrei, alguma coisa assim, por aí. Estamos falando sobre Mafsidei Azrizut, uma das midot que a pessoa precisa, a segunda das midot que a pessoa precisa adquirir para conseguir ter sucesso na vida e em Avodat Hashem, é ser uma pessoa ágil, uma pessoa não preguiçosa, uma pessoa determinada, uma pessoa constante. A gente viu algumas definições dessa midot. Começar a fazer as coisas na hora e também terminar o que você começou e fazer as coisas de forma com intensidade, não de forma molenga. E agora o Mesat Sherim, como sempre, ele está trazendo uma Mafsidei Azrizut. Quais são os obstáculos possíveis que a pessoa pode encontrar que impedem a pessoa de atingir, de ter essa postura? Na semana passada a gente falou sobre uma mudança psicológica. Qual é a abordagem da pessoa à vida? Qual é a expectativa da pessoa da vida? Se a pessoa ela tem uma expectativa na vida que o que ele procura é o descanso e o prazer, dificilmente ele vai conseguir ser feliz tendo que se esforçar. Quando ele entende que a vida, o Olam Hazé, ele foi o Olam Avodah, ele foi o mundo que lhe serve, que é a forma correta de viver nele. Quando a pessoa está alerta, ela está disposta, ela veio aqui para trabalhar, e o descanso que existe aqui, na verdade, serve o trabalho, e não o trabalho serve o descanso, para ele é muito mais fácil, ele está muito mais disposto, quando aparece um obstáculo, quando aparece alguma coisa que exige um pouco mais de esforço, ou que exige tomar uma postura, ou cortar alguma conduta que agora está, alguma enrolação extra, se ele sabe que é para isso que nós viemos o mundo para trabalhar. Então ele pelo menos não tem essa batalha interna, essa negação interna, ele consegue atingir o seu objetivo de uma forma muito melhor. Só vou fechar a porta aqui. Vamos lá. Então agora a gente vai para Ve'od Mafsidei. Começa o parágrafo Od Mafsidei Azrizut. Esse é muito interessante. Mais um obstáculo, mais uma coisa que impede a pessoa de tomar uma atitude de ser uma pessoa ágil. Urov hapachat vegodel hamorah min hazman vetoldotav. A pessoa que ela tem medo demais, tem um pavor. A gente já vai chegar, vai equilibrar isso daqui a pouco, mas alguém que tem muito medo e muito temor, min hazman vetoldotav, da vida. A pessoa que ela tem medo, uma pessoa que ela tem demasiadamente medo pela sua saúde. Conhecem? Isso passa também... Hipocondríacos em português. Hipocondríacos é uma questão, que é uma questão um pouco às vezes de idade e também uma questão de cultura. Existem culturas judaicas que são mais hipocondríacas e que aquelas que são menos. São culturas judaicas. Existem mães judias que são mais hipocondríacas. É uma questão de quem nasceu em certas... quem nasceu em certas eidot, eles têm mais tendência. Mas, no final das contas, esse medo, esse pavor, ele trava a pessoa, ele faz com que a pessoa não tome uma atitude na vida. Aliás, a gente vai ver mais para frente, aqui o Ramchal ele fala principalmente sobre a natureza. A pessoa vai ficar doente, vai ficar talvez vai acontecer alguma coisa, e de tanto medo ele acaba não se mexendo, mas isso também é um fator psicológico, que existe. Às vezes a pessoa tem tanto medo de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, eu não vou isso, eu não vou ter sucesso, que ele fica travado e não toma atitude, não faz o que ele deveria fazer. E Chavá? Por isso, uma das coisas que a pessoa vai ter que sobrepor para conseguir atingir as Azrizut é essa tendência de medo, o medo demasiado. Depois o Ramchal vai falar, mas existe sim um certo cuidado, uma certa cautela que a pessoa precisa atingir, que a pessoa precisa ter. A pessoa não pode ser uma pessoa irresponsável ou inconsequente, principalmente frente à sua saúde. Então, ele vai explicar. Tem cuidados e tem cuidados. Quais são os cuidados que são positivos e quais são os cuidados que eles já são exagerados. Então, vamos lá. Kipam irá me'akor ou me'achom. Às vezes o cara vai ter medo do frio. Tá frio demais, eu vou ficar doente. Ou tá quente demais, eu vou... eu vou me secar. O pá me abgaim, o pá me achalaim, às vezes alguma coisa pode me atingir, eu vou ficar doente, o pá me naruach, cada vez, o mundo não é que todo dia tem 23 graus e sol aberto, não é essa a vida. Então, em 80% dos dias do ano, ele tem uma boa desculpa para não sair de casa. Parece matzrik, mas pessoas vivem assim, e eu acho que, eu estava pensando, que nós devemos, mesmo quem não tem
A gente não estamos falando aqui de pessoas, falando de pessoas normais. Tem pessoas que têm uma obsessão, alguma coisa que é uma fra, algo a mais. Que o Seger para ele é bem-vindo. A maioria das pessoas não vivem assim. Mas acho que o Ramchal está falando aqui de forma geral, de uma postura geral, pessoas que não tomam atitude frente por causa de todo tipo de medo. Isso a gente tem que aprender, tem que aprender dos Kabadnikim. Eles loroim meter. Não tem medo, vai falar, não vai falar, vai achar, não vai achar, vai gostar, não vai gostar, eu vou lá e faço o que preciso fazer, e Hashem me azor. O Ainyan chamar Shlomo alav shalom. Sobre isso, Shlomo falou, Amar Atzel shechal baderech ari ben al-chovot. Eu não sei o que é shachal. Talvez a doença. Está no caminho, e ari ben al-chovot, e tem um leão andando nas ruas, eu não vou sair, mas é perigoso, eu vou acabar me machucando, melhor não. כבר גינו חכמינו זיכרונם לברכה מידה הזאת ויחסו על החטאים. Nossos sábios falam, eles menosprezaram essa midá, essa postura da pessoa, ויחסו על החטאים. E eles dizem, sabe por que a pessoa tem medo? Quando a pessoa tem medo demais, é porque ele tem pecados demais. O pecado, ele causa o medo. O pecado, ele causa a insegurança demasiada. O Mikra Messayam, tem um pasuk que apoia essa opinião dos nossos sábios. Dichtiv, Pachadu Betzion, Chataim Achaza Ra'ada Hanefim. Tiveram medo em Tzion, em Jerusalém. Chataim Achaza, eles estavam presos por pecados. Ra'ada Hanefim. E as pessoas que são Hanupim, que são, como se fala isso? Hanupá é uma pessoa que ela é bajuladora, que ela por fora ela é falsa. As pessoas falsas, eles tremem. Quer dizer, a pessoa que ela é íntegra, ela vive da forma correta, ela não perde o equilíbrio. Na verdade, o medo é, em muitas das vezes, a perda do equilíbrio. Quando a pessoa ela não está segura do caminho dela, e normalmente isso acontece porque ele puxou para algum extremo e ele perdeu dentro de si a forma correta e a certeza, o chão onde ele está vivendo. É verdade que existem situações que não é bem assim, mas de forma geral, isso causa um medo. Então a Torá também fala que a pessoa que peca, ele tem demasiadamente medo porque ele se colocou, ele está preso num mundo que é um mundo menos seguro, mais quando a pessoa normalmente muitos dos pecados, existem dois tipos de pecados. Existem pecados que são pecados materialistas e pecados espirituais, ou seja, ideias. Existe uma pessoa que ela erra porque ela tem uma tendência ao material, ao físico, a algum prazer que ele procura, ou alguma força que ele não consegue se sobrepor. Existem outros tipos de pecados, isso normalmente é ligado com Gilui Arayot, com relações proibidas. E existe um pecado que ele é ligado com ideias erradas, que a pessoa ela não desenvolveu corretamente as ideias dela e ela acaba fazendo ideologias erradas. Isso é sempre ligado com a Avodah Zarah. Não necessariamente a própria Avodah Zarah, mas é uma ramificação desse pecado. Então, muitas vezes, principalmente no mundo onde a gente vive, o pecado é consequência do fato da pessoa ter uma tendência materialista demasiada. A pessoa que vive assim, normalmente, a ilusão, a imaginação nele é mais forte que o intelecto. Uma pessoa que não consegue sobrepor as suas vontades, normalmente o intelecto lá, ele não está mandando. E no momento que o intelecto não manda, os medos têm muito espaço, tem um campo muito fértil para se desenvolver. Porque no mundo da imaginação, onde a pessoa não analisa as coisas com a cabeça, com o cérebro, de forma intelectual, tem muito mais espaço para o susto, para o medo, para o pavor. Isso é um perucho meu. Não escutei isso de ninguém, mas eu acho que por isso que os Hataim, um dos motivos talvez, por que os Hataim trazem a pessoa a ter medo. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאת את. הגמרא conta sobre rab que falou para um talmido, ele viu que ele estava com medo demais, ele falou, você está com medo demais é porque você pecou. Alguma coisa errada tem aí. Você perdeu essa... Você vê, às vezes, tem pessoas, eu zahite de conhecer pessoas, que na vida eles se conseguiram vencer vários obstáculos e manter uma integridade, uma pureza que às vezes as pessoas não conseguem manter por
vários acontecimentos da vida e decisões erradas que a gente acaba fazendo. E será que essas pessoas ela têm uma serenidade, uma calma interna, uma segurança? Eu sei qual é o meu caminho, eu sei o que eu preciso fazer e eu não levo demais em consideração os medos e as rachachot e as suspeitas. Ela al ze ne'eman, betach ba'Hashem va'aseh tov, confie em Hashem, faça o bem, shechon eretz, more na terra, ure'e emunah. Re'e emunah quer dizer paste a sua emunah. Quer dizer paste a sua emunah? Re'e milashon lirot, como um roé, um pastor. A emunah é algo que precisa ser desenvolvida. Assim como um pastor, ele cuida do rebanho para ele poder se desenvolver, a emunah também tem que ser algo que deve ser cuidada. Só no puxado do pastor. Klalot shedavar. Então, falam o Ramchal de forma geral, צריך שישים אדם את עצמו הרי בעולם. טוב, שנייה, isso já é um resumo geral. Isso que para resumir o que a gente viu agora, a pessoa ela tem que não pode deixar o medo mandar nele. Não pode deixar o medo. A pessoa às vezes de tanta hesitação, de tanto medo, às vezes medo de errar também. Existe também um certo perfeccionismo. Eu lembro que escutei do Rav Rothman, dos meus rabanim. Ele tinha um aluno que precisava de uma ajuda psicológica. Só precisava de algum tipo de tratamento psicológico. E ele começou a procurar um psicólogo, e ele queria um psicólogo que seja um psicólogo que entende o mundo, os valores dele, o mundo religioso, porque às vezes as ideias, principalmente quando você toca na alma, quando você toca na mente, é importante que seja uma pessoa que você confie. E em todo psicólogo que aparecia, o cara tinha algum problema, ele não é suficiente isso, ele não é suficientemente aquilo, ele tem essa ideia, ele tem aquela ideia. Uma hora o Rothman falou para ele, olha, você tem toda a razão do mundo. É verdade. Todas as suas suspeitas são suspeitas verdadeiras e são cuidadas, mas no final das contas, quem continua doente é você. Quem não toma atitude, quem não pula na água, é você. Quem não fala, olha, mas isso e mais aquilo. Muitas vezes a pessoa tem a capacidade de subir, andar um nível para cima na Avodat Hashem dele. E o medo simplesmente, o medo de que ele não é Raui, que ele não é digno disso. O medo que ele vai errar, o medo que ele está fazendo alguma coisa que ainda não é para o nível dele. O medo demasiado trava a pessoa e faz com que ele não evolua e fica sempre na mesma. Sempre a gente assim, isso é a verdade. Que a pessoa não precisa se preocupar onde eu vou chegar, ela precisa se preocupar sempre em estar evoluindo. Mas às vezes, isso é o outro lado, né? Não é bem o medo. Isso é mais a comodidade. As pessoas às vezes se acomodam. Fala, não, então se eu sempre tenho que dar o próximo passo, então eu estou bem. E ele não sente essa necessidade de que, né, quando você vai dar o próximo passo? Você já está 10 anos esperando para dar o próximo passo. Quer dizer, isso que você está num processo não pode ser um futuro. Mas isso também às vezes acontece no mamãe. A pessoa ela quer fazer as coisas de uma forma perfeita demais, de uma forma boa demais, e no final ele acaba não fazendo, no final ele acaba não conquistando os picos que ele deveria conquistar e não vencendo as batalhas, nem saindo para as batalhas que ele deveria sair, porque ele tem medo que não é para mim, não sou apto, não sou isso, não sou aquilo. Aqui o Ramchal falou principalmente de pessoas que têm medo do que vai acontecer fisicamente. Eu estou falando no lado mais simples. A pessoa fala, eu vou para o Beit HaKnesset hoje, mas está chovendo, eu posso pegar um resfriado, mas está isso. Daqui a algumas linhas ele vai trazer, quando sim a gente tem que levar em consideração, realmente. Não quer dizer que agora eu vou sair na chuva, 2 graus lá fora, sem casaco, e falar, não, mas agora eu preciso ir no Beit HaKnesset. O Rav Avner fala bastante sobre isso. A Torá foi dada para pessoas inteligentes. A Torá não foi dada para pessoas não inteligentes. Esse é o ponto de partida. Mas existe outro lado, e é um cuidado que a pessoa precisa tomar. De forma geral, a pessoa deve se colocar, deve se postar no mundo de forma passageira frente ao mundo e fixa frente ao seu trabalho. Ou seja, o nosso estado, o nosso bem-estar. Essa é exatamente uma definição muito boa do Meslat Shanim. Ele não é o objetivo. Ele é o meio. É um meio importante. É um meio crucial. Se a pessoa não tem o seu bem-estar, ela não vai conseguir bemet fazer a avodá. Mas o olam é o olam avodá. O mundo, a gente falou, você não estava aqui nos shiurim passados, mas a gente falou que, inclusive, a felicidade da pessoa
ela vem do esforço, ela vem do trabalho. Quando a pessoa sente-se realizada, quando ela se esforça, às vezes mesmo antes dele atingir o objetivo. No pain, no gain. No pain, no gain. Mas isso, mesmo antes de atingir, você está na bicicleta. Mesmo antes de chegar onde você tem que chegar, o esforço já te dá prazer. Porque essa é a forma de vida que a Kadosh Baruch Hu criou nesse mundo. Esse mundo, ele é um mundo do trabalho. Por isso, o bem-estar da pessoa, ele tem que ser arai, ele tem que ser passageiro. Quer dizer, muitas vezes em Hazal, o termo arai e kavua, passageiro e fixo, quer dizer meio e objetivo. A Mishnah fala que você tem que fazer sua Torá fixa e seu trabalho arai, passageiro. Muitas vezes não é a realidade. A Mishnah sabe que as pessoas, na maioria do dia, elas precisam trabalhar. E se você não trabalhar na maioria do dia, você não vai conseguir se sustentar. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de postura. Quem serve a quem? E automaticamente isso tem consequências práticas. Se o seu bem-estar serve o seu trabalho, então não pode ser que o teu bem-estar vai infringir nas suas obrigações frente à tua Avodat Hashem, ou frente ao seu trabalho de Midot, à frente, à sua postura, às suas conquistas, o que você precisa fazer na vida. E não o contrário. Se a pessoa acha que o bem-estar dele, ele vive, sendo que o bem-estar dele é o objetivo, e o trabalho, na verdade, serve para que ele consiga atingir o seu bem-estar, então o trabalho nunca vai poder... Isso é uma consequência prática muito simples. O trabalho, sempre que tiver um choque entre o trabalho e o bem-estar vai ganhar. Essa é a função dessa definição, dessa escala de valores. Quem serve a quem e qual o objetivo e qual é o meio. Tem? Claro? צריך שישים האדם את עצמו עדיין בעולם הזה וקבוע בעבודה ויתרצה ויסתפק בכל ענייני הזה במה שמזדמן לו, automaticamente ele vai ficar satisfeito e ele vai ser suficiente para ele. Tudo o que ele precisa para viver, no que ele acha, quer dizer, no Mashem Izdamen. Ele não vai sair para procurar o bem-estar dele, eu acho que essa é a tradução mais correta aqui. Ele não vai sair correndo atrás disso, e se ele agora recebeu o pãozinho, não exatamente como ele gostava, não é o pãozinho que ele estava esperando, mas no final das contas o que eu preciso é comer. É verdade que de vez em quando a pessoa precisa ter também um prazer, precisa chegar, precisa gostar, mas eu consegui, isso que tem, é o que temos para hoje, então vamos lá, bola para frente. O meu objetivo, que a gente deu o exemplo, o Ramchal trouxe o exemplo do soldado na tzavá. O soldado na tzavá, se todo dia ele quiser, ele ficar na expectativa, o que tem para almoço hoje? E quando ele não tiver o almoço que ele gosta, ele vai lá fora comprar um shawarma, foi um país que tem esse tipo de exército. Quer dizer, você perdeu o bote, você está andando, você está vivendo da forma errada. Você não é assim. Então, assim também. A pessoa pega o que tiver por aí, o que precisa comer, vamos comer, precisa dormir, vamos dormir. Não perder, não se afundar muito nessas necessidades. Ele se afaste do descanso e se aproxime do esforço e do trabalho. Ele tem que ter um bitachon, ele tem que ter um coração confiante em Hashem. Isso é importante. Quer dizer, o Ramchal sabe que a verdadeira calma a pessoa só vai conseguir atingir se ele realmente souber que eu vou fazer a coisa certa. A Kadosh Baruch Hu vai me ajudar. E se não me ajudar? Então, ele sabe o que ele está fazendo. E ele não vai ter medo das consequências do tempo e de tudo todos os pigei azman. Como fala pgaim? Pgaim são coisas que podem me atingir. Tem um nome para isso, não? Como? Mas atentados do tempo, existe essa expressão em português? Eu não sei se... Pega não é atentado, pega alguém que feriu o outro, que eu tenho uma... Guiar, ele uma... Quê? Não é bem armadilhas, é mais... coisas, quer dizer, possíveis danos que eu posso ter pela natureza, ou pelo tempo, ou pela vida, de forma geral. Então, aqui, na verdade, nesse parágrafo, o Ramchal, ele resume todos
incidentes, talvez, incidentes. Ele resume tudo, toda a postura correta para a pessoa poder vencer os obstáculos. Do que a pessoa tem que tomar cuidado. Então ele fala, vamos lá de novo. Primeiro saber definir muito claro qual é o meio e qual é o objetivo. Que ele saiba, ele fica satisfeito o suficiente para ele o que aparece na frente dele, sem que ele tenha que agora sair para perseguir, o cara vai perder 2 horas para ir comprar o almoço dele, ele podia fazer alguma coisa boa com essas 2 horas. Então, não é pediu que não gosta de burecas de batata. Não gosta. Hoje come o que não gosta, e amanhã continua. Que ele se afaste do descanso, principalmente psicologicamente, também fisicamente, aliás. Não adianta a pessoa se enganar. Não adianta a pessoa achar, não, eu sei que qual é importante na vida, que eu venho aqui para me esforçar, mas before ele vive uma vida onde ele está sempre procurando dormir, sempre procurando a rede. Não sei se conta. Teve um ano na Yeshiva, quando eu estava no Brasil, que eu não fui muito bom aluno e limudei hall, principalmente. Eu não estava afim. Foi um ano um pouco rebelde. Eu lembro que eu botei uma rede, tinha lá 2 árvores, um pouco mais afastadas, porque ficar no quarto não podia. Iam te procurar, se você matasse a aula e ficasse no quarto, eles iam te procurar. Então eu botei uma rede entre 2 árvores e eu passava lá tardes e tardes lendo livros. Eu fiquei de recuperação por faltas naquele ano. Mas é uma postura completamente errada. Qual é o conteúdo que você... É física, tá bom, você não gosta de física, ou é história. Você não gosta de história, você não suporta o professor de matemática, no caso. Mas a postura de vida, não pode ser que você passe as suas tardes deitado na rede, achando que você está agora... Você se sente, e se fala Moishe Grois. Fugindo do seu trabalho. Exatamente. Fugindo da sua responsabilidade. E você se sente Moishe Grois, você se sente o bonzão que... eu consegui, eu passo os meus dias, eu sou o cara legal que passa os meus dias na rede. Perdeu o bonde, filho. Não é esse o ponto. E por último, ele tem que ter essa confiança, tem que ter essa segurança e não se deixar levar pelos medos e pelos temores. Pergunta o Ramchal, a gente encontra em vários e vários lugares que os nossos sábios apontam como a pessoa é obrigada de se cuidar de uma forma shmirá meulá, não só se cuidar direito, cuidar da sua saúde. Ele não pode se colocar numa situação de perigo. Afilo o tzadik, o balmasim, mesmo uma pessoa que ela é tzadik, ele sabe, a gente vê como Yaakov Avinu, Avraham Avinu, eles sempre tiveram medo que talvez eles não vão, será que eu posso me colocar nessa situação? Eu vou encontrar com Esav. Talvez eu não estou assim tão, não sou tão bonzinho que eu possa confiar nas minhas boas ações que Hashem vai cuidar de mim. Então, a pessoa, ela tem que viver com essa consciência, ela tem que viver de forma que ele toma os cuidados necessários, ele não pode ser uma pessoa responsável. Muitas vezes, a pessoa que quando ela é jovem é responsável, ela vira um pouco drunca quando ela é mais velha. Ela sentiu... Quê? Tem que ser uma pessoa alerta. Então, qual é o equilíbrio? Pergunta o Ramchal. Ve'amru, akol bidei shamayim, chutz mitzinim upachim, tanto que a Torá fala, a Gemara traz, que tudo é dependendo dos céus, fora tzinim upachim. Tzinim upachim são resfriados. Se você se resfriou, não culpe os céus. Não culpe a Kadosh Baruch Hu. Você saiu de casa sem o casaco, você fica resfriado, o que você quer? Não tem muito aqui. Quer dizer, é uma responsabilidade sua cuidar da sua saúde. E muito mais. Uma pessoa que ela não, o Raman fala muito sobre isso, a pessoa que ela não tem um corpo são, ela não dorme o suficiente, ela não come direito, é impossível que ele consiga atingir a Avodat Hashem. A cabeça dele, a emoção dele está tão desequilibrada, está tão desestruturada, que essa pessoa não vai conseguir evoluir na vida. Bichlal. E Betach não vai conseguir evoluir em Avodat Hashem. O Stipler, o pai do Rohan Kanievski, ele falava sempre que alguém vinha conversar com ele, que está tendo dificuldade na Yeshiva, não está conseguindo estudar, a primeira pergunta que ele perguntava, você dorme o suficiente? Você está dormindo o que você precisa dormir? Às vezes a pessoa, o menino tem, jovens isso acontece bastante, ele está na maior boa vontade, ele quer estudar mais, ele quer fazer parte mais, e ele acaba abrindo mão da sua saúde, e aí o corpo às vezes ele puxa, ele fala, olha, filho, não dá. Você tá puxando uma corda, está esticando uma corda que você não vai conseguir manter. E a cabeça para de funcionar, o coração para de funcionar. E a pessoa fica molenga porque ele não cuidou da saúde dele. O corpo é fraco. A gente escutou bastante nessa época. Tem uma mitzvah. A pessoa tem que tomar muito cuidado
com seu nefesh, com sua vitalidade, ou seja, não se colocar em situações de perigo. Ontem a gente estava discutindo por que a pessoa pode andar de carro. E andar de carro é uma coisa perigosa. O que permite a pessoa andar de carro? Tem o Eternal Halakha, não é? Pode andar de carro, tem que se preocupar. Mas é uma pergunta que a pessoa precisa se perguntar. Não é que a pessoa fala, eu confio em Hashem, então vamos que vamos. Não é assim. A pessoa tem responsabilidade, ele tem que viver de forma responsável. Hishtadlut. Vamos ver qual é a solução do Ramchal para esse problema. Quer dizer, na verdade, esse é o problema. Essa é uma diferença do estudo de Mussar, principalmente o Messad Sharim, de outros estudos. Isso que a pessoa tem que não pode ser hipocondríaca, ou ser uma pessoa teimosa, medrosa demais, todo mundo sabe. Isso que a pessoa tem que ser responsável, todo mundo sabe também. O problema é que a gente sabe na cabeça e não é uma coisa que a gente consegue equilibrar às vezes dentro da nossa vida. E aí entra o desafio. O desafio que o Ramchal fala aqui, olha, eu tenho 2 pontos, que a princípio eles são contraditórios. Como é que eu consigo equilibrar eles de uma forma que os dois consigam conviver e fazer as suas funções? Quer dizer, saber isso é uma coisa, viver isso é outra. Sobre a pessoa tem que tomar cuidado, mesmo quando ele vai sair para fazer uma mitzvah, ele não pode sair por aí falando, olha, é mitzvah, então vamos que vamos. Não é assim. Vedá. Fala o Mesilat Yesharim, Vedá, saiba. Que Yeshirá ve Yeshirá. Existe medo. Agora ele vai falar qual a diferença, qual é o temor, qual é o cuidado, qual é a cautela, o que é responsável e o que é exagerado. Yeshirá reuiá ve Yeshirá shotá. Existe uma irá, uma responsabilidade, um medo, um cuidado que ele é correto. Existe um cuidado que ele é choté, ele é burro, o exagero dele, ele transforma isso numa situação errado. Tchau, um bom dia. De um lado existe o bitachon, existe a confiança que eu confio em Hashem, e por outro lado, existe uma pessoa que ela é responsável. Quer dizer, de um lado você tem Yeshirá, tem uma irá que é reuiá e irá que é shotá, uma pessoa que o medo dela, o temor dela é um temor verdadeiro e correto, e por outro lado existe um temor que ele é exagerado, e ele não é, ele é burro, ele vem de estuiota, ele vem de erros. E por outro lado existe confiança e existe também a irresponsabilidade. O Abelhão gosta dessa frase. Existe uma linha muito tênue entre a coragem e a burrice. É uma linha muito, muito tênue, muito, muito delicada entre as duas partes. A pessoa tem que saber equilibrar. Kinei Adon Baruchu, o Senhor, tradução, Asa et Adam bal sechel navon, usvara nechocha. Isso é uma yesod gadol. A Kadosh Baruch Hu criou o ser humano com um sechel, com um intelecto navon, inteligente. A pessoa o ser humano, de forma geral, é inteligente. O Svara Nechocha, ele tem uma lógica, ele tem um raciocínio verdadeiro. Para que ele se conduza do caminho correto, do caminho bom, e se cuide de tudo que pode prejudicar ele. Abre parênteses, o Mesilat Yesharim fala por que existem as coisas ruins? Para castigar os Reshaim. Isso aqui não é total. Quer dizer, mas muitas vezes os Reshaim somos nós. Mesmo uma pessoa que ele é muito tzadik, de forma geral, mas existe um ponto que ele precisa consertar, e por isso acontecem todo tipo ele é nivgá, ele é ferido, por todo tipo, ele é atingido por todo tipo de coisas, de doenças, ou o que seja, para que ele faça tshuva. Mas de forma geral, a Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano, fala o Ramchal, a cabeça. Cabeça é incrível, né? Como o Ramchal, na verdade, ele fala coisas que a gente escuta ele falou isso na Akdamah. A gente escuta isso desde a nossa infância. Levanta a mão, quem não escutou, e cabeça foi feita para pensar. Nossa vida toda a gente viveu com essa consciência de que cabeça é feita para pensar. E quem não usa a cabeça para pensar? Que é essa frase educada.
É, exatamente. Cabeça é feita para pensar, mas fala o Messad Shalim, uma coisa muito importante. Às vezes a gente, isso acontece muitas vezes, isso é um erro que pessoas que estão mais avançadas em Avodat Hashem podem fazer. A pessoa para de confiar no seu julgamento. A pessoa começa, porque realmente, principalmente uma pessoa que está num processo de tshuva às vezes. A pessoa entende que a forma que ele estava vivendo não é a forma correta, e agora eu preciso mudar a minha forma de viver. E, de repente, ele para de confiar de uma forma demasiada na sua capacidade de julgar uma situação. É verdade que existem costumes, existem culturas, existem coisas que influenciam no nosso julgamento, que a pessoa precisa estar alerta. Por isso que a Torá tem que estar sempre junto com o Secher. Mas, de forma geral, a cabeça foi feita para ser usada. A Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano e ele fala, pode confiar. Se você vê isso com o seu intelecto, não com a sua imaginação, de uma forma correta, de uma forma certa, você vai conseguir viver de uma forma segura. Você não precisa ter medo, pode confiar. A gente pede todo dia dados, né? Você não é que a gente pede que a Kadosh Baruch Hu dê para a gente dar, mas não precisa viver achando que Hashem não deu. Tem pessoas que pedem todo dia dados e eles acham que a Kadosh Baruch Hu nunca dá para eles. Eles têm esse medo de... Muito pelo contrário, a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano tem essa capacidade de pensar, use e confie. Você, de novo, a pessoa tem que ser verdadeira. A pessoa não pode achar que ele não pode viver em um mundo ilusionário. Isso existe também. Entender que todo dia dá um pouco de dados. Todo dia dá um pouco de data. Ele espera que você use o que ele der. Se você pede para Kadosh Baruch Hu todo dia, me dá inteligência, me dá inteligência. E a Hashem vira para você e fala, olha, ontem eu dei e você não usou. Para que eu vou te dar mais? Cavalo. Nunca usou. Alguém que falou da consciência, conhece a piada da consciência? O cara falou que ele tem a consciência limpa. Nunca foi usada. Então, quem quiser não se comportar de acordo com o caminho da Chokhmah, da inteligência, ele vai se colocar em perigos e nem entra bitachon, né? Fala o Messad Shalim, isso não se chama bitachon. Às vezes as pessoas, por religiosidade, falam, não, ani boteach b'Hashem. Eu sou um cara, eu me apoio, eu tenho confiança que Hashem vai me salvar. Falando no Messad Shalim, isso não chama-se bitachon, isso chama-se holelut. Holelut é irresponsabilidade. Você é irresponsável, você não é boteach b'Hashem. Deus não fala para você, vai no médico. Fala, não, isso é machloket. Tem um nível de bitachon que a pessoa não precisa ir no médico, tem machloket nos rishonim. Agora, não sei. O cara fala, não, que você está com medo, vai, anda no, sei lá, tem que ver um caso. Entra no Shtachim ou num lugar perigoso, entra em Shem sem uma arma. Falei que não tem que entrar em Shem. Tem que entrar em Shem, é nosso. Mas entra lá sem uma arma. Shem é Azor, eu estou falando uma coisa. Não, isso não é... Isso é o Lelut. Agora, cada um que aplique na sua vida. Isso é um exemplo exagerado. É uma pessoa... קיצור. והנה הוא חוטא במה שעושה נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרוצה שישמעו אדם את עצמו. Não só que ele é irresponsável, ele é pecador. Porque a Kadosh Baruch Hu fala para você, se cuide. E você não se cuida. נמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר, então vamos pensar nisso, o Lamdan. Fora o próprio perigo que existe nessa situação onde você está entrando, אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, que você está à mercê desse perigo pelo fato de você não ter se cuidado, e nem outro מתחייב בנפשו בקום ועשה. Não só que você está entrando numa situação de perigo natural, você ainda está entrando numa situação de culpa. Você é acusado porque você não está bechet asher uchoté, no pecado que você está fazendo. Uma pessoa que ela é irresponsável, fala o Ramchal, uma pessoa que ela não toma uma atitude responsável, não só que ele está entrando num perigo natural que existe, uma situação perigosa, ele também está se colocando espiritualmente numa situação onde ele é culpado e ele merece ser castigado, porque ele não está se cuidando. Ulam hashmirah azot, fala nesse Shalim, porém, esse cuidado, וזאת היראה מיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, e esse temor, que ela é baseada na חוכמה e no שכל, esse é o ponto. O ponto é que a pessoa tem que basear a sua conduta no intelecto e não na imaginação. Não na ilusão, não no que falaram, no que disseram, no que pensaram, nas histórias que eu escutei. A pessoa tem que parar e pensar
com a cabeça. Sobre ela, Shlomo HaMelech fala, uma pessoa que ela é arum, que ela é rápida, que ela é inteligente, que ela é esperta, ela vê o mal e ela se esconde do mal. E as pessoas que não são espertas, elas passam lá e são castigadas, porque elas não tiveram a capacidade intelectual de entender que elas estão numa situação perigosa. A Hairá Shotá, por outro lado, qual é o Mairá? Qual é o medo, o temor, que ele é um temor ruim, burro, errado? Quando a pessoa ela quer mais um cuidado e um medo sobre o seu medo, quer dizer, é uma suspeita, quando a pessoa já leva suas suspeitas para um nível a mais. Existem os cuidados, existe fala, não, mas esse cuidado normal que o cérebro, mas talvez, uma piada que falava nas yeshivot, a diferença entre safek, uma dúvida e nervi, uma pessoa que tem só obsessividade. Qual a diferença entre uma dúvida e uma obsessividade? A dúvida é ou sim ou não. A obsessividade é sim, mas talvez não. Entenderam a diferença? Existem dois lados. Existe quando eu tenho dúvida, será que faço ou não faço? Isso é uma dúvida. A obsessividade ou o medo demasiado é quando você fala, eu estou seguro, mas talvez não. Mas talvez ainda vai vir. Talvez. Quando você começa a ver aí a pessoa fica paralisada. Isso já é tudo. Fala um mensagem. Isso já entra na imaginação, na ilusão, na falta de intelecto. ואירע על אירע, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול התורה ולעבודה. A pessoa acaba fazendo משמרת למשמרתו. É um passuco. O passuco fala que sobre mitzvot de Rabanan, de lá a gente aprende que a pessoa, que Chachamim tem que fazer mitzvot de Rabanan, siag la Torá, fazer uma cerca. Então o cara faz siag la, ele já começa a fazer coisas que são Nahon que eu estou cuidado, nahon que eu já estou fazendo o que eu preciso fazer, mas eu quero fazer a mais. Eu quero, mas talvez eu levo, mas talvez pode ser que eventualmente vai. Fala o Mesacharim, dá lecha que você está entrando em Minhag Shtut. E se fosse só a burrice per si, a falta de intelecto per si, ela já era ruim. Mas pior do que isso são as consequências. As consequências que nem você falou, que nem o Simão falou. A pessoa paralisa. Fazer isso, a gente bota todos os aspectos, todos os... Não acaba... Não. Você quer tomar, vamos para lá. Não, mas pode acontecer isso, aquilo. Mas então vamos para o outro lado. Pode... É verdade. Você tem toda a razão do mundo. Pode acontecer todas essas coisas. Mas se você não correr um risco, onde você vai chegar? Como você vai sair do lugar? Então eu vou por isso pular de bungee jumping sem capacete. Não. Usa o sechel. Analisa quais são os riscos. O risco frente a o ganho. Às vezes tem riscos que a pessoa precisa correr. A pessoa pode correr. Então, as duas coisas são necessárias. Fala o Ramchal, Exatamente. Mais do que isso, eu falo, qual é o critério? Eu falo, o critério é o sechel. O que o sechel, o que o intelecto, a inteligência do ser humano obriga, ela fala, Tativo, você está aqui, não pisa aqui porque isso vai dar errado. Isso é um cuidado verdadeiro. Depois que o sechel falou, não tem problema, começam as suspeitas, começam mais sim. Quando começa o mais sim, fala o Ramchal, aí já é problemático. Fora que isso também influencia muito no psicológico da pessoa. Sobre isso o Ramchal não falou aqui, o Ramchal fala em um lugar. Que a pessoa que ela vive no mundo ilusório, no mundo de imaginação, quem manda na vida dele não é a cabeça. É todo tipo de emoções. Ele está muito mais à mercê de todo tipo de acidentes psicológicos. A pessoa entra em depressão, a pessoa entra em medo, a pessoa entra em travação, a pessoa entra em todo tipo de processos, exatamente porque o cérebro não é quem rege a pessoa, a inteligência não é quem rege a pessoa. Fala o Ramchal, a pessoa tem que ser responsável, não medroso. Essa é a diferença. Ele fala o critério, o que é necessário, as suspeitas que vêm depois, põe de lado. Não começa... É muito irritante a situação que o Simão desenhou, uma situação que é muito irritante.
pessoas que elas sempre têm o porquê não vai dar certo. Nahon. Por que é irritante? Você não pode falar para eles, elo nahon. É nahon. É verdade que você, os pontos e os riscos que você está apontando são possíveis. Falei que não. Não tem, a vida não é preto e branco. Você não vai chegar no 100%. Não dá. Uma conversa que não vai para frente. Que não vai para frente. Fala, Ramchal, essa posição, essa abordagem, ela é perigosa e ela evita a pessoa de evoluir. E é uma dos obstáculos das zrizut. Você quer ser ágil, você tem que conseguir vencer esse medo. Você tem que se libertar dessa suspeita demasiada. Então, Hazak Baruch, estouramos.